Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual resenha. Já ouviram falar sobre resenha? Então o PET, né, nos trouxe uma resenha e eu vou dar uma pequena aprofundada aí no tema. Então a resenha, né, ela tem como objetivo, né, transmitir a opinião de um leitor sobre um conteúdo, né, o qual pode ser sobre um livro, né, a gente pode, por exemplo, ler um livro, né, fazer uma resenha sobre ele, assistir a um filme ou ainda, né, ouvir um CD, né, ouvir um disco e fazer uma resenha, né, sobre esse objeto. Pode ser também sobre um show, um espetáculo de teatro, de dança, né, qualquer evento, qualquer objeto, né, cultural. Tá? Então, o ponto principal da resenha é a indicação da leitura da íntegra ou não, né, sobre o objeto que está sendo resenhado. Né? Ou seja, ela tem o propósito de despertar a curiosidade no leitor a partir de uma análise mais crítica, né? Um ponto de vista mais crítico. Né? Assim como a gente viu na atividade do PET, a resenha, né, sobre o documentário da Malala. Né? Então ali está uma resenha clássica. Né? Então, diferentemente da resenha, o resumo, né, não tem o objetivo de ser crítico em relação ao seu conteúdo. Né? O resumo ele só sintetiza as informações. Tá? Então não vamos confundir. Esses dois gêneros textuais, né, são até próximos, mas apresentam algumas diferenças. E existem dois tipos principais de resenha, né, que é a crítica e a descritiva. A descritiva ela é só uma apreciação, né, acerca de um livro ou uma obra, cujo objetivo é unicamente descrever as informações contidas, né, no texto original. O único propósito desse tipo de resenha descritiva é nos trazer uma informação. Já a resenha crítica, ela também é conhecida como opinativa, né? Por quê? Porque ela apresenta o quê? Um juízo de valor. Né? Então, o autor da resenha, né, o resenhista, ele julga, né, ele dá um juízo de valor sobre aquele determinado objeto cultural. Então, nesse tipo de resenha, o conteúdo é apresentado com uma indicação ou um alerta sobre a leitura, né? Se foi bom, se foi ruim e por quê. Né? Então, é um texto que tem características, né, dentro daquela tipologia textual descritiva, narrativa, não. Esse é um texto argumentativo, né? Pois tem como propósito principal, ele quer convencer alguém sobre a leitura, ou seja, ele quer persuadir o leitor sobre aquele objeto resenhado. Então, algumas características da resenha, né, são a descrição, é feita uma descrição dessa obra analisada, né, se está sendo analisado um filme, né, ele vai descrever algumas características, o resenhista, né, vai descrever algumas características daquele filme. Um resumo com as informações contidas. Alguns resenhistas usam citações, né, da obra resenhada para ilustrar melhor aquele comentário, né, seja um trecho de um filme, de um livro, e etc. Traz a apresentação da opinião, né, sobre o objeto resenhado. Além disso, a elaboração, né, de uma resenha requer os princípios básicos, né, de qualquer texto. Claro, tem que ser um texto mais coerente, mais coeso. Né? Então, todo texto, né, seja de qualquer natureza, ele tem que obedecer esses fatores, né, que deixam o texto mais palatável, né, os fatores da textualidade. Ou seja, a coerência permite a organização das ideias de modo que se obtenha um sentido mais lógico, né, entre essas partes. Né? Então, esse texto ele fica mais coerente, né, que a gente fala. E a coesão possibilita a ligação entre as partes do texto, aí usar as palavras certas, os conectivos certos, para evitar repetição de palavras e para que haja uma sequência, né, de informações correta para que o leitor entenda perfeitamente aquele texto. Ele tem que estar coerente, né, e tem que estar coeso, tem que estar claro. E a resenha é um texto objetivo, não é um texto muito longo, e é um tipo... geralmente na resenha, né, deve-se adicionar informações novas, né, ao texto original. E após ler aquela resenha da Malala, né, então vocês vão perceber que vocês já leram diversas resenhas aí ao longo da formação de vocês, né, seja em livros didáticos, seja em sites, revistas, né, jornais, né, quando geralmente eu quero assistir um filme ou ler um livro, quero saber mais sobre ele, geralmente eu busco, né, resenhas na internet, em revistas, né, em jornais, para saber mais sobre aquele livro, sobre aquele autor, sobre aquela obra, né, em questão, certo?
Então é isso, gente. Essa foi a aula, né? Uma microaula, né, realmente, sobre resenha. Um abraço para vocês, cuidem-se e até mais. Tchau, tchau.